Gestação saudável. A espera de uma famosa pelo parto natural levantou várias dúvidas sobre o limite para o tempo de gestação. Será que passar de 42 semanas é seguro? O que mais a mulher precisa ficar atenta para que as suas escolhas não interfiram na saúde dela e na saúde do bebê? Desde já, se você tiver alguma pergunta, pode começar a enviar para a gente pelo WhatsApp 99101-5372. Quem vai ajudar a gente a entender e ter essas respostas hoje é a doutora Karen Zegatti. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Bruna, muito bom estar aqui, tudo bem. E falar de gestação, né? Claro, que é uma coisa linda, é muito maravilhosa. Bonito, isso. E que está gerando uma dúvida cruel, né? Pois é. Essa história de passar das 42 semanas e vou esperar, e vou esperar, e vou esperar. Claro, nós temos assim, dentro da obstetrícia, algumas normas, né, que são seguidas há muitos anos e essas normas, elas não vieram assim, vamos dizer assim, da opção de um médico, de um obstetra, né? Foram estudos, foram conclusões que chegaram ao longo de muitos anos para que essas regras nos norteiem no final da gestação. Então, a gestação ela deixa de ser prematura com 37 semanas, então assim, os bebês que nascem a partir de 37 geralmente já estão bem, já respiram bem, prontos, né? Então, se uma mãezinha entra em trabalho de parto, essa mãezinha não terá assim uma inibição do trabalho de parto, né? O hospital, o médico deixará isso acontecer. E até 42 semanas, né? Então, 40 semanas é a data provável do parto, que a gente chama que é o termo, que é a data correta, né? Mas ele pode, então, nascer esse bebê a partir de 37, né? Porque ele não é mais prematuro, e ele pode ir até 42 semanas, mas não mais que isso. Então, o que a gente viu aí, né, que nós estamos falando sobre esta famosa que quis esperar um pouco mais, o que acontece? A placenta é um órgão único que ela está ajudando a nutrir esse bebê, né? Ela está nutrindo esse bebê durante a gestação toda. Ela também vai envelhecendo com a gestação. O bebê vai ficando maior, mais pesado, precisando de mais nutrientes, mais oxigênio. E essa placenta, por mais que se tenham hoje exames bons, né? Tem os ultrassons excelentes, tem o exame de cardiotocografia, muitas vezes essa senescência placentária, esse envelhecimento da placenta, às vezes até mais rápido que o próprio bebê, pode causar, sim, uma não nutrição para esse bebê. Então, ele corre risco, sim, né? Então, aumenta o risco de óbito intrauterino, né? Quando passa do prazo. É que os antigos falavam assim, esse neném passou do prazo. O que é esse neném que passou do prazo? Ele devia ter nascido. Então, quando a gente fala assim, mas a natureza é sábia, né? Sempre vai dar certo, como é que a fruta não cai se não está madura e tal, a gente vê que não é bem assim. Existem nenéns prematuros que nascem antes, que não estavam maduros, mas querem nascer. Existem nenéns que dão o prazo, que dá os 40 semanas, 41, 42 e que não nasce. Né? Então, nós temos que fazer alguma coisa para que esse bebê nasça. Né? Doutora, normalmente assim, né, com uma gestante que fez o pré-natal, que está tudo regular, uma vez que essa gestante quer fazer o parto natural, o parto normal, que seja, e ela atinge as 40 semanas, qual que é a conduta a partir daí? Sim, a conduta é fazermos, então, uma coisa que chama cardiotocografia, né, nos locais onde tem. Hoje, na maioria dos hospitais, tem é um aparelho que você monitora o bebê por mais ou menos 20 minutos. Eu falo que é como se fosse um eletro do bebê, assim, é um exame do coração do bebê, né? Então, a mãe fica deitadinha com o aparelho no abdômen, né? E vai vendo o traçado do bebê. Então, o médico que está lá avaliando esse exame, ele vai dizer se esse neném está bem, que ele pode ficar mais um pouquinho dentro da barriga ou se essa mãe precisa internar. Então, faz 40 semanas, não pode ficar em casa, vou ficar até 42 esperando, não. Em dias alternados, deve procurar ou uma unidade de saúde que tenha o aparelho de cardiotocografia ou em ambiente hospitalar. Aqui nos nossos hospitais, todos temos esse aparelho, né? No hospital público e privado. Então, dependendo do município onde você está, você vai procurar esse hospital. Esse exame é feito rapidamente, não é necessário marcar, né? Então, assim, é como se estivesse esperando para ser atendida por uma consulta, vai esperar para fazer o exame, né? A equipe de enfermagem coloca no exame, nesse aparelho, e aí depois de 20 minutos o médico estará lá de plantão ou né, quem está cuidando dessa máquina vai ler esse traçado. Está tudo bem, vai para casa, pode aguardar mais um pouco. Não está tudo bem, não é mais seguro,
e para casa vai ficar ou para indução do parto, então pode ser colocado um sorinho, que é uma medicação pela veia para induzir, para começar a ter as contrações, ou uma medicação via vaginal, que também pode ser usada, ou faz a cesárea. Então, quando faz a cesárea, né, se o bebê não está bem realmente, que não possa passar pelo trabalho de parto, né, o exame vai dizer. Então, é melhor fazer a cesárea. Mas se a mãe não está indo ao hospital fazer esse exame, ela só está com 41 semanas e está em casa, com 42 e está em casa, ela está correndo um risco e o bebê também. E a gente tem uma pergunta do público de casa, vamos dar uma olhada. Estou grávida de 6 meses e a minha segunda gestação, eu sinto muito mal-estar e queria saber se é normal aos 6 meses, a pergunta da Janaína, doutora. Então, 6 meses ainda, né, a gente não tem tanto peso aqui embaixo, mas ela pode estar falando do mal-estar, às vezes de pressão baixa, a hipotensão é comum. Então, na gestação, a gente sente, às vezes, uma fraqueza, né? Essa fraqueza, ela pode estar relacionada à pressão que fica um pouquinho mais baixa, principalmente no calor, ou se ficar muito tempo sem comer, porque dá uma coisa que chama hipoglicemia. Então, a gente tem que comer de 2 a 3 horas, né? Então, não passar de 3 horas, nem que seja um pouquinho, né? A gente não quer, claro, que a gestante engorde muito, mas para que ela se sinta melhor. Então, comer, e é importante, então, que a Janaína faça essa gentileza de verificar a pressão dela. Quando ela estiver sentindo um mal-estar, ela verifica a pressão. Se a pressão estiver muito baixa, ela pode tomar um copo de água de coco, né? Ou colocar sal embaixo da língua, tomar um copo de água a seguir, para que ela tenha um aumento de volemia de pressão, né? De líquido e sal. E tem mulheres que passam a gestação inteira se sentindo enjoadas. Isso existe, a náusea, né? Existe, Mas a maioria, Bruna, ainda bem, ela melhora muito lá no 3º, 4º mês, que aí alivia. Uhum. Mas hoje tem medicamentos muito bons, né? Então, que podem ser usados para aliviar essas náuseas. O que eu falo aqui, como não é por uma comida que a pessoa passou mal e vomitou, não tem muito como dizer assim, não, o que ela deve comer, né? Ela tem que comer o que ela... Sentir. Que ela sentir que vai ficar bem. Então, o que eu falo assim, que geralmente quando a mulher tem aquela vontade do alimento, não faz mal, né? Ela pode comer quantidades até maiores, que geralmente ela não passa mal. Temos mais uma pergunta, vamos dar uma olhada. Estou grávida de 32 semanas e sinto muita dor nos quadris. Não consigo fazer caminhadas desde o 5º mês da gestação. Isso é normal? Pergunta a Raquel. Essa dor aqui e nas costas, né? Ela geralmente vem por compressão de nervos que saem ali da coluna. Então, que pode ter uma coisa que a gente chama de ciatalgia, ou aquele famoso ciático, que é um nervo que passa aqui por detrás. Então, o alongamento ajuda muito, a fisioterapia. Depois de avaliar bem e melhorar a dor numa fisioterapia, eu aconselharia a começar uma atividade física, né? Aí você vai falar, mas com 32 semanas, claro, o ideal seria um pouco antes, né? Já no início de gestação. Só que, se ela não fez nada e agora está sentindo muito, às vezes fazer algumas aulas de pilates, com alongamento, com supervisão, é interessante. Inclusive, ela disse que desde o 5º mês ela não consegue caminhar por causa dessas dores, Isso. né? Então, o que a gente recomenda? Nós, os obstetras, né, não somos especialistas, por exemplo, nessa parte aí, né, vamos dizer, de coluna e tudo mais. Claro que o obstetra dela pode orientar, mas aí, se a dor não passa, o ideal seria procurar mesmo um profissional, para poder avaliar, né? Para ele avaliar. Uhum. Aí ele vai sugerir lá a fisioterapia, né? E se ela não puder ir no ortopedista, sim, que ela converse com o seu obstetra, que ele também pode fazer algumas orientações. Temos mais pergunta, vamos ver lá quem é que está com a gente. Noura, meu primeiro filho nasceu de 42 semanas e acabou respirando e engolindo o mecônio. Tem possibilidade de acontecer isso numa próxima gestação? Então, essas 42 semanas que nós estamos falando, né, pode, claro, acontecer, mas é interessante que ela já tenha esse dado, tá? Quando o primeiro filho nasce, Bruna, assim, o obstetra que está cuidando, acompanhando, ele não sabe do desfecho, ele tem poucas informações. Então, a gente sempre vai achar que vai dar certo, que esse neném vem bem, mas a gente não sabe o desfecho, não sabe se ele vai passar bem, né, pelo canal, se vai engolir esse líquido, se ele já fez mecônio, né? Mecônio é um cocôzinho que vai sair quando o neném está nascendo. E o que não é, vamos dizer assim, o esperado, o que a gente não gostaria que acontecesse, porque dentro, então, ele não evacua. O bebezinho, ele não faz cocô dentro da barriga na gestação, né? Então, isso às vezes acontece, como ela estava vendo ali, talvez pelo sofrimento da saída, né?
Nessa segunda, é importante que o médico dela já saiba disso tudo, para de repente fazer exatamente tudo o que é necessário para que isso não aconteça. O que acontece quando passa das 40 semanas, que nós estamos falando? O bebê ele vai engordando muito. Então, às vezes, a mulher tem uma condição de parto aos 40 semanas, como teria 41 e 42, bacia e tudo mais, só que o bebê já está muito grande. Então, às vezes, ela dilata, mas o neném não desce, né? Que me parece até que foi isso que aconteceu com essa famosa. Que não baixou, Não né? baixou. Por que não baixou? Porque a neném já está gigante. Então, se é um neném muito grande para aquela pessoa, é bom que ele nasça antes, né? Então, eu acho assim, ó, a partir de 40 semanas, é importante que o obstetra esteja sabendo, ou vai ganhar num hospital, que seja, qualquer que seja, hospital público, privado, que vá em dias alternados para fazer cardiotocografia, essa equipe já vai conhecer essa gestante e saber, olha, daqui uns dias você tem que vir aqui, porque se não nascer, nós vamos induzir o seu parto. Tem que ter um acompanhamento. Né? O acompanhamento é o segredo. Tem mais uma pergunta, vamos dar uma olhada quem está com a gente. Estou grávida de 24 semanas e me deu cólica renal nos últimos dias. E quando a dor vem, o remédio que o médico receitou não adianta. Tem algo que eu possa fazer, além de ir ao pronto-socorro? Pergunta a Karine. Diz que o remédio não adianta. A cólica renal é muito dolorosa, eu sinto muito por você, querida, porque 24 semanas, o que ele deve ter feito? Ele deve ter feito uma medicação talvez menos potente, pensando no bebê, não é? E aí, para você deixar uma receita de uma medicação potente para ela usar em casa, você tenha esse medo de... Né, interferir com o bebê. Exato. E aí, talvez ir para o hospital seja uma saída ou para um atendimento de posto de saúde, aonde possa fazer uma medicação, um soro, que daí faz uma hidratação rápida, uma hiperidratação, né, bastante líquido e com medicação para dor. O que ela pode fazer em casa? Tomar bastante líquido, né? E provavelmente ela tem alguma pedrinha no rim, ela de repente não sabia. Ela pode sim fazer um ultrassom, porque o ultrassom não é contraindicado mesmo do rim. O colega vai ver se essa pedrinha ela está no rim, se ela está no ureter. Se tiver num lugar que realmente possa ser retirada, eles podem fazer uma coisa que chama cistoscopia, fazer via uretra ali por onde sai o xixi, né, o canalzinho, e ir lá buscar a pedrinha para aliviar ela. E se for uma cólica renal sem pedra, pode ser uma pielonefrite, pode ser uma infecção urinária. Então, eu não sei, ela não colocou ali, mas é muito importante que ela faça um parcial de urina com cultura para saber se ela não precisa tomar também antibiótico. Porque quem tem pedra nos rins tem mais chance de ter infecção urinária nos rins, que é mais sério do que aquela cistite. Tá certo, então tá aí, fica o recado para você. Obrigada pela participação. Doutora, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Tá cheio de pergunta, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas realmente interagem, participam, mas foi muito boa a nossa conversa. A gente já sabe agora que as mamães têm que ficar atentas, né? Isso mesmo. Não é seguir modismo, tem que ficar atenta, tem que falar com o médico, bem com cuidado ali, porque quando se trata de gestação tem que cuidar mesmo. É verdade. Obrigada, doutora. Até a próxima. Um beijo grande. Obrigada.